Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na década de 70, mais concretamente de 1972, culminando em 1979, o rei do Butão, esse país que tem atualmente, acho que entre 700 e 800 mil habitantes, está encravado entre a China e a Índia, nas montanhas lá dos Himalaias, na Cordilheira dos Himalaias, mais conhecida por nós talvez pelo Everest. Mas o rei do Butão, naquela década de 70, o rei Jimmy Shinji Wangchuk, talvez seja assim que se pronuncie, não sei, surpreendeu o mundo afirmando que no seu país o progresso já não seria medido pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto, mas pela FIB, pela Felicidade Interna Bruta. Com toda uma teoria que sustentava pois aquela determinação, que produziu grande coqueluche, principalmente nos meios de comunicação, grande curiosidade internacional. E então houve mais reportagens, né, coberturas, né, do que isso poderia significar, quais são os medidores para aferir, né, a felicidade interna bruta de um país. Mas o fato é que talvez até como fruto dessa divulgação e também de muitos movimentos diplomáticos do Butão em outros países no Ocidente e de modo particular na ONU, acabaram ganhando um espaço considerável. A ONU adotou também essa como sendo uma das medidas para acompanhamento do desenvolvimento dos países, o nível de felicidade. E até chegar, já avançados os anos 2000, a definir o dia 20 de março como sendo o Dia Internacional da Felicidade. E com a seguinte definição: a busca pela felicidade é um objetivo humano fundamental. E mais do que um reconhecimento, se apresentava como uma espécie de descoberta. E esse índice apregoado, proposto, ela, em âmbito internacional, acabou ganhando grande penetração no mundo corporativo, até com certo pragmatismo, com a percepção de que a produtividade de uma pessoa feliz aumenta em proporções diretas à satisfação que ela experimenta ao realizar o seu trabalho. E há artigos e mais artigos também que a gente vai encontrando, principalmente nesses profissionais motivacionais que dão palestras em empresas e que vão repercutindo também essa medida de felicidade. Trago aqui um artigo de uma profissional dessa área, Leila Navarro, há 2 ou 3 anos atrás, em que ela chega a afirmar o seguinte: cada vez mais as organizações estão buscando profissionais que se destacam por suas qualidades humanas e pela aptidão de aumentar seus recursos e suas potencialidades de forma contínua e integrada. As empresas modernas, diz, valorizam as pessoas harmoniosas e equilibradas, capazes de aliar a competência, a habilidade e a eficiência no trabalho, também a alegria e a afetividade. Ou seja, que são maduras do ponto de vista afetivo, com o que marcam a sua vida. E, igualmente, levam para a vida pessoal o respeito e o empenho que dedicam ao trabalho. Nesse cenário, não cabe mais uma pessoa compartimentada, e sim integrada em qualquer circunstância.
E ela continua desenvolvendo aqui um argumento, diz, um profissional de bem com a vida e feliz tem satisfação em exercer as atividades do dia a dia. É mais produtivo e impulsiona o crescimento na sua carreira. A felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, aprimorada, gerenciada em todas as áreas da vida, inclusive na carreira. Ela está associada a características como alegria, criatividade, autoestima, assertividade, e uma pessoa com essas condições tem posicionamento e atitudes diferenciadas. E até vai desenvolver no que consiste essa diferenciação. Diz, são mais rápidas para tomar decisões importantes, são menos afetadas por doenças e acidentes, têm mais amigos e levam uma vida social mais saudável, são mais criativas e produtivas, são menos egoístas e mais solidárias, são menos reativos e mais proativos e, importantíssimo, reagem positivamente a situações de adversidade e têm controle sobre o seu estado de espírito. O mais interessante de tudo isso é que podemos exercitar a habilidade de ser feliz. E vai desenvolver mais 2, 3 parágrafos só, mas interrompemos aqui a leitura. De fato, aquela proposta do rei do botão deu um start em um processo que vem ganhando grande penetração, grande alcance no mundo inteiro, em todos os âmbitos. Mas, a bem da verdade, com toda a honestidade e sem nenhum triunfalismo, é preciso dizer que o rei do botão, a ONU e todos esses teóricos, né, de maior rendimento no mundo empresarial, corporativo, chegam com atraso a essa constatação ou ao empenho nessa promoção da felicidade das pessoas, de promover que as pessoas de fato sejam mais felizes para poder tirar de si o máximo rendimento. Deus vem manifestando isso desde o início da criação do homem, desde que a gente tem consciência dos relatos da nossa origem, da nossa gênese. Nós vamos encontrar lá no livro dos primórdios, né? No livro do Gênesis e também naqueles primeiros livros da Bíblia, vamos encontrar essa exortação de Deus continuamente dirigida a nós seres humanos feitos à sua imagem e semelhança. Para sermos felizes, ou dito do ponto de vista teológico, para sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo, dirá. No livro do Levítico, se eu não me engano, o número dos números, um dos dois, ele faz essa exortação 6 vezes. Sede santos, porque eu sou santo. E a palavra santidade se traduz assim, de um modo assim direto, felicidade. No âmbito ainda teológico, vem empregada também a palavra bem-aventurança, mas sempre com o mesmo significado. Feliz, a bem-aventurada Virgem Maria, ou a Santa Virgem Maria, que habitualmente não é chamada assim, mas poderia com toda a propriedade de ser chamada a Feliz Virgem Maria. E nós também temos conhecimento de como Cristo, Deus vindo ao mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez um de nós, que se fez homem, quando começa a apresentar-se como quem de fato é o Redentor da humanidade e quer proclamar o seu corpo de doutrina, inicia por aí. O tal Sermão da Montanha, que vem descrito muito bem por São Mateus, também por São Lucas, de modo particular. E como é que inicia o Sermão da Montanha? Apertando essa tecla de maior sensibilidade em nós. Bem-aventurados, vai apresentar o caminho para as bem-aventuranças, ou seja, o caminho para a santidade, ou, dentro do nosso contexto aqui, o caminho para a felicidade. Deus nos fez com essa ânsia infinita de felicidade. Estamos destinados para isso. E Nosso Senhor, então, vai apertar precisamente essa tecla. É verdade que vai desconcertar-nos, porque vai apresentar-nos um lugar que a gente não poderia esperar que daria para encontrar a felicidade. Vai dizer, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados
os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os que padecem perseguição em nome de Deus. Jamais a gente faria essa associação de modo imediato. Felizes aqueles que passam por essas contrariedades todas. Mas a tecla, aquilo que, por assim dizer, foi o chamariz daquela multidão que ouviu lá no Sermão da Montanha, que os manteve assim ligados, de repente correu a voz, e está alguém que vai nos dizer o caminho para ser felizes, que é o que a gente mais almeja, o que a gente mais quer. Um caminho para educar bem os nossos afetos, de modo a tornarmos-nos pessoas maduras. Ser maduro nos afetos é o tema do nosso recolhimento desse mês. Ou seja, pessoas bem resolvidas para lidar com cada realidade da vida, especialmente com aquelas que são mais desafiadoras. Para lidar com os desafetos, aquelas pessoas que inclusive não nos querem bem, inclusive pode ser que nos persigam no trabalho, eventualmente até no âmbito familiar, etc. Mas não só. Pessoas que mantêm aquele equilíbrio, aquela igualdade de ânimo diante dos reveses econômicos, de saúde, de perda de pessoas, coisa que não é muito simples. Que tem os afetos tão bem educados, tão bem formados lá no seu interior, que encontram recursos suficientes para serem o que a gente já meditou aqui alguns meses atrás, muito resilientes. Como atingir essa maturidade é a pergunta que nós nos fazemos. O artigo que eu citava aqui, da Leila Navarro, fala da felicidade como uma habilidade e que pode ser aprendida, desenvolvida, aprimorada, gerenciada em todas as áreas da vida, né, inclusive na carreira. E mais para o finalzinho da citação que eu fiz, ela voltava a essa mesma ideia. O mais interessante de tudo isso é que nós podemos exercitar a habilidade de ser feliz. Apresenta a felicidade como uma espécie de habilidade, algo que eu posso, me inscrever numa academia e desenvolver. E isso uma pessoa pode dizer, e até a gente pode compreender, né, não dá uma de chato para ficar rebatendo só porque não formulou, né, com a propriedade que nós achamos que podia ser formulada. Mas, agora, com a luz da fé, então, mais do que uma habilidade, a felicidade, ela vem como resultado de uma capacidade da qual nós estamos dotados, porque fomos feitos, de fato, à imagem e semelhança de Deus, que é de amar. É de amar muito. Já meditamos nisso também, sempre meditamos nisso. Um amor que gera uma estabilidade tal na alma, quando nós mantemos firmes dois objetos principais: o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse é o nosso manual de bom funcionamento, sabemos disso. E nisso vão se resumir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E vamos desenvolver um pouco mais essa afirmação do ponto de vista da nossa fé, começando por esse amor a Deus. A felicidade, buscada diretamente por si mesma, muitas vezes nos leva à beira do precipício. Ou, um autor espiritual já falou da felicidade como sendo uma montanha, a qual a gente está chamada a escalar até atingir a sua plenitude, até atingir o topo, o auge. Mas como qualquer montanha, é preciso empreendê-la pelo lado certo. Quem já subiu montanha, já fez excursões, por exemplo, para o pico das Agulhas Negras, já sabe que por um caminho se atinge o pico com grande facilidade. Por outro caminho, não só com dificuldade, nem dá para atingir, porque há alguns acessos que a montanha fica com uma inclinação negativa. Então você tem que ficar pendurada lá com risco e grande probabilidade de desabar, despencar lá de cima. Agora, se a pessoa conhece o caminho e empreende essa subida pelo lado certo, então coroa o monte.
chega até lá em cima. E a montanha da felicidade deve ser, então, abordada pelo caminho certo. E o caminho certo, em primeiro lugar, é o do amor a Deus. Já disse um autor espiritual com grande verdade: quem busca a felicidade nem sempre encontra Deus, que é o bem infinito, aquele que é capaz de fato de preencher a nossa fome infinita, ou sede infinita de felicidade. Mas quem busca a Deus sempre encontra a felicidade. O caminho é o amor a Deus. Quem busca Deus sempre encontra a felicidade. E quem nos dá um testemunho disso é Santo Agostinho. Todos os santos dão, todos nós já temos essa experiência também para relatar, para dar o nosso testemunho, mas evocamos a figura de Santo Agostinho, que na ânsia, né, de preencher essa fome de felicidade, foi enveredando por diferentes caminhos, tanto do ponto de vista intelectual, em contato com várias doutrinas, várias escolas de pensamento, que fez com que ele, de fato, experimentasse muita frustração e até degradação na conduta moral e física, e fez com que se entregasse à bebida, fez com que se entregasse a orgias, fez com que se entregasse a um sexo que, longe de ser uma fonte de integração da pessoa, como está chamado a ser na vida humana, era de fato uma fonte de desintegração sua e das pessoas que se envolviam com ele. Até que, instado pela sua mãe, também contando com o respaldo da muita oração da sua mãe, a Santa Mônica, entrou em contato com o bispo de Milão, Santo Ambrósio, e começou a participar das missas que ele celebrava, ouvir os seus sermões, e daí sim houve aquela conquista, aquela sedução de Deus na sua alma, no seu coração, que o levou a exclamar depois: tarde te amei. Eu te buscava fora de mim, estavas o tempo inteiro dentro de mim. Eu estava te buscando pelo lado errado da montanha e vivia caindo do penhasco. E agora sim que eu empreendi a montanha pelo lado certo, que era o teu amor. Que felicidade, que profundidade de felicidade. E o levou àquela afirmação também que nós ouvimos com frequência em todos os lados, e aqui no nosso âmbito dos recolhimentos também. Dizia: nos criaste, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Está inquieto, está instável, está flutuante. Ainda não amadureceu suficientemente nos seus afetos, porque ainda não descansou em ti. E o amor, que nós sabemos, deve traduzir-se sempre em confiança, como qualquer amor. É uma condição para que haja amor, para eu identificar o meu amor por uma pessoa, é que eu confio, e confio muito nela. Onde não há confiança, não há amor. Essa é uma afirmação que perpassa também a sabedoria de todos os povos. Naquele relato romântico da mitologia grega, o romance entre Eros, o deus do amor, e a Psique, uma humana que depois acaba também ganhando a imortalidade por uma prerrogativa que lhe é concedida pelos deuses do Olimpo, tem como clímax assim da sua narrativa, o romance entre Eros e Psique, essa afirmação do Eros para ela, o deus do amor: sem confiança não há amor. Eu queria desenvolver um pouquinho mais, mas roubaria um tempo precioso da nossa meditação. Eu vou deixar a referência dessa passagem da mitologia fixada lá nos comentários quando subir o vídeo para o YouTube. Então você pode encontrar lá. O próprio Deus propôs a nós as coisas nesses termos. Em termos de confiança. O amar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, vem em termos de dar-lhe um voto de confiança. Começou com nossos primeiros pais lá no paraíso. E foi colocado o paraíso nas mãos, e eles estavam, de fato, deslumbrados com todo o paraíso, com toda a beleza das flores, e como de fato eram atraentes ao paladar dos frutos. E Deus lhes disse: olha, vocês podem comer dos frutos de qualquer uma das árvores aqui do paraíso, menos dessa que está aqui no centro do paraíso. Colocou à prova o seu amor.
né, a árvore do bem e do mal que está no centro do paraíso, dessa vocês não comam. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E eles fizeram esse pacto. Aparentemente, estavam dispostos a dar esse voto de confiança. Mas entrou a serpente na jogada, o demônio, né, em forma de serpente, seduziu Eva, que acabou comendo do fruto, e seduziu também Adão, com uma tentação de desconfiança. Ele tenta induzir Eva a comer o fruto, ela diz que Deus falou para não comer, porque senão eles morreriam. Ele diz, não vai morrer coisa nenhuma. Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como ele, vão poder construir, fazer as coisas de costas para ele, muito melhor, inclusive. Vocês são como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa tentação imatura, né, que acaba acompanhando a vida de tantos jovens, tantos adolescentes e tantos adolescentes ao nosso redor, né, que inclusive votam leis no Congresso contrárias àquelas que naturalmente Deus comunicou para toda a criação, e vão gerando tantos frutos e tanta desordem, tanta doença psíquica, também física, moral, tanto desajuste social, à base de querer fazer as coisas diferente daquilo que Deus tem estabelecido para o funcionamento do universo, mas de modo particular para o funcionamento de nós como pessoas, como indivíduos. Ou seja, contrariando os 10 mandamentos, esse nosso manual de bom funcionamento, aquilo que se nós seguimos à risca, acabamos fazendo sair de nós o melhor do melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Adão e Eva desconfiaram de Deus, seguiram a serpente e nos transmitiram depois esse mundo já bastante ferido pelo pecado. Essa nossa natureza que temos, essa inclinação que nós experimentamos também para o mesmo pecado. Sem dúvida, é importante a autoconfiança, mas sempre complementada pela confiança em Deus. Ou seja, essa autoconfiança que é compatível com algo de desconfiança na nossa percepção de nós mesmos, que nos leva então a parar, a meditar, a refletir, inclusive a consultar com pessoas mais experimentadas para ver se o encaminhamento que estamos querendo dar para a nossa vida está na trilha daquilo que é o projeto de Deus para nós. Jesus é modelo em tudo, e modelo também em maturidade nos afetos. Qual o segredo de um Cristo extremamente afetuoso, a ponto de que na convivência com os apóstolos, um deles até declara, São João, diz que eu era o discípulo mais amado, todos eles podiam dizer a mesma coisa, sentiam super amados por Cristo. E havia uma reciprocidade, Cristo os queria muito bem e se deixava querer muito bem por eles. Uma interação, um intercâmbio de afetos que era algo delicioso. Qual o segredo de Cristo para tanto equilíbrio, para tanta maturidade? Ele responderá, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Estar ajustado com a vontade do meu Pai, depositar nele a minha confiança. Eu sempre faço o que é do seu agrado. E até quando está na iminência de passar pela paixão, que é culminar com a sua morte na cruz, ele se apresenta diante do Pai, lá no Horto das Oliveiras, faz uma oração sentida, expõe o seu sentimento e diz, Pai, a minha alma está numa tristeza mortal, afasta de mim esse cálice, mas acaba concluindo como nos anima a concluir sempre as nossas orações, não se faça porém a minha vontade, mas a tua, eu confio na tua vontade. Eu confio naquilo que você tem pensado para mim, por mais que agora se apresente como algo custoso, por mais que não vai ser tão prazeroso como eu imagino que se eu fizesse do meu jeito, talvez fosse. Cristo modelo apresenta o seu coração para que nós o contemplemos, esse coração que é representado tantas vezes assim como uma chama sendo ali dentro, um coração ardente, ardente nos afetos.
E um coração para que nós não só contemplemos, mas para que nós mergulhemos nele e nos vejamos assim encharcados dos seus mesmos sentimentos, como escreve São Paulo aos Filipenses. Tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É algo que nós pedimos para Nosso Senhor. Ao longo dos séculos, toda a cristandade tem pedido: Sagrado Coração de Jesus, fazei o meu coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor, faz com que os meus sentimentos coincidam com os teus. Me contagia com os teus sentimentos, derrama os sentimentos do teu coração no meu coração. E os sentimentos do coração de Cristo são sentimentos de amor ao Pai, de confiança no Pai, continuamente. E são sentimentos que não se confundem com o sentimentalismo. Às vezes a gente tem um certo preconceito dessa palavra sentimento, porque parece que se eu me deixar levar pelo sentimento, eu vou me tornar um sentimental. E o sentimental acaba sendo pouco constante, pouco empreendedor, se deixa levar só pela lei do gosto, pelo desânimo. Então, parece que não é bom ter sentimento. Mas não é verdade. É bom ter sentimento, na medida, mas é bom ter sentimento. Dizia São José Maria Escrivá, inclusive quando esteve aqui no Brasil. Dizia: meus filhos, é preciso agir sempre com o coração. Não só com o coração, mas sempre com o coração. E não deixa de ser chamativo como a cristandade, estimulada pelo próprio Cristo, desenvolveu a sua devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Jesus não é só coração, Jesus é inteligência, Ele é onisciente, conhece todas as coisas. Jesus, Ele tem vontade inamovível, e quando diz: eu não vim para ser servido, mas para servir, eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundância. Eu não vim curar os sãos, mas os enfermos. Jesus sabe o que veio e sabe o que não veio. Tem uma vontade assim que é inamovível, dirigida assim para o bem. Mas é interessante, a hora de propor-nos alguma devoção, algo para contemplar e imitar, o que nos propõe não é, a gente não é devoto da Santíssima Inteligência de Cristo. A gente não tem essa devoção à sagrada vontade de Cristo. Ele coloca o seu coração assim em evidência, o seu sagrado coração. Como é tocante aquela passagem do batismo do Senhor. São Mateus narra que, iniciando a sua vida pública, logo depois do tempo do Natal, o primeiro domingo do tempo comum já é o domingo em que nós celebramos o batismo do Senhor, e traçamos o paralelo entre o nosso batismo, quando nós nos tornamos filhos de Deus. São Mateus narra que logo depois de Cristo ter sido batizado, diz assim: depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis-me o Filho muito amado, em que eu ponho a minha afeição. Os afetos de Deus, o afeto do Pai, derramado no coração de Jesus. O afeto de Jesus derramado no coração dos apóstolos e o afeto dos cristãos, que se alimenta no coração de Jesus, que deve alimentar também o coração das pessoas que Jesus coloca ao seu lado. E cada um de nós pode ouvir isso, então. Nós batizados podemos ouvir essas palavras de Deus. Eis é meu filho muito amado, esta é minha filha muito amada, em que eu tenho todo o meu afeto, toda a minha afeição. E como nos faz bem meditar nisso, voltamos a isso continuamente, né? Como fruto desse amor a Deus por nós, a consciência do amor de Deus por nós, então nos sentimos movidos também a amar muito. Trazemos uma vez mais aquelas palavras de São Paulo escritas aos Efésios, no capítulo 5, dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Ser imitadores de Deus. Imitar como? Ele continua: progredir na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Progredir cada vez mais no amor. Um progredir no amor que significa progredir na confiança.
na confiança nos mandamentos, é que me leva a querer então esmiuçar, conhecê-los mais, quais são os desdobramentos, né, dos mandamentos. Talvez a debruçar-me sobre o Sermão da Montanha, como citávamos antes, como fez, né, já que vem tão bem narrado por São Mateus, em 3, 4 capítulos, e esmiuçando e querer ler livros sobre esse Sermão da Montanha, no fundo querer ler o Catecismo da Igreja, que nos projeta uma luz sobre cada um dos mandamentos, que de alguma forma vai ajudar-nos a ter os afetos muito bem equilibrados no nosso interior, com tal que nós não convertamos a sua prática só num voluntarismo, mas numa correspondência de amor a esse Pai amoroso, né, que nos projetou com esse manual, com essas regras de bom funcionamento. Uma confiança que depois me faz lidar, inclusive, com as dificuldades, sem perder de vista aquela doutrina tão bem desenvolvida por São Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diligentibus Deum omnia cooperantur in bono. Para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem, tudo concorre para o bem, tudo faz convergir para o bem. Deus permite o mal, mas não deixa que o mal tenha a última palavra. É Ele quem vai dar sempre a última palavra. E essa confiança no amor de Deus que nos leva a ver nas dificuldades, nas catástrofes até que a gente possa passar, grandes ou pequenas, não só dificuldades, não só catástrofes, mas planos de Deus. Não que Deus promova essas catástrofes, mas os planos de Deus para tirar delas o melhor, para converter esterco em ouro, aquilo que não serve para nada, e que nós temos profundo desprezo, queremos distância, em algo que nós queremos já possuir. Ver nas dificuldades, até nas perdas de pessoas, a mão de Deus por trás que está escrevendo certo por linhas tortas continuamente. Esse é um dos objetos assim do amor que dá estrutura, que dá equilíbrio para os afetos humanos. Há um outro objeto, tínhamos citado, o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas eu não queria falar aqui do amor ao próximo de modo amplo, assim, geral. Queria deter-me no amor ao próximo, naquele próximo mais próximo que nós temos, que são os nossos familiares. O núcleo familiar, pai, mãe, filhos, e depois, né, a família expandida. Os pais, os cunhados, noras, sogro, sogra, genro e primos. Como é importante, porque o amor ao próximo, começando pelo amor aos nossos pais, é uma fonte de equilíbrio, uma fonte de estrutura para todos nós. Não sei se você já ouviu contar a parábola da alma perdida. Eu a encontrei num livro do Daniel Luz, que até tempo atrás era professor da FAP, um livro que se intitula Insight. É o volume 2. Tem o Insight 1, esse daqui é o Insight 2. O autor, repito, chama-se Daniel Luz. Mais adiante, é um fichamento de livros, vários livros que ele leu, e que ele vai fichando aqui em 2, 3 páginas, por assim dizer, ele vai nos apresentando um livro e coloca depois a referência no final. E essa daqui se intitula, o capítulo desse livro se intitula Procura-se uma Alma. A parábola é a seguinte: conta a história de um vice-presidente à procura da sua alma perdida. Num dia em que ele demitiu um empregado, ouviu dizer: tomara que algum dia o senhor reencontre a sua alma. Em seguida, o empregado levantou-se e foi embora. O vice-presidente pensou com seus botões: que palavras estranhas. Mas pensando bem, não vejo a minha alma há já algum tempo. Bem,
Quando se perdia alguma coisa ali, o vice-presidente sempre comunicava o fato à seção de achados e perdidos, de modo que ligou para lá e perguntou: vocês viram a minha alma? A secretária respondeu: nós não trabalhamos com almas, o especialista em almas perdidas é o chefe de segurança. Ao entrar em contato com o chefe de segurança, o homem disse: isso é um problema sério, por que não desce aqui para a gente conversar? Chegando ao escritório do chefe de segurança, a primeira pergunta que ouviu foi: lembra-se quando usou a sua alma pela última vez? O vice-presidente respondeu: não, é aí que está meu problema. Na discussão que se seguiu, o vice-presidente pertigou-se subitamente e disse: talvez eu a tenha deixado na sala do presidente. Eu sabia, disse o chefe da segurança. O senhor ficaria surpreso se soubesse a frequência com que isso acontece. Sou especialista em recuperação de almas e diria que isto é uma das coisas mais comuns que acontecem com elas. Por que não vamos até a sala do chefão e lhe perguntamos se não a viu? Chegando à sala do chefão, o chefe de segurança disse ao presidente: temos um problema sério. O vice-presidente perdeu a sua alma. O senhor por acaso a viu? O presidente explodiu. Por que cargas d'água eu quereria uma alma? É totalmente indesejável nos negócios. Almas atrapalham o raciocínio claro, amolecem as pessoas. Precisamos aqui de gerentes pragmáticos. A concorrência é dura demais para as almas. Levei um tempão para me livrar da minha. Para ser franco, disse ele ao vice-presidente, eu não sabia que você tinha alma. Se fosse você, não me preocuparia por tê-la perdido. Está indo muito bem sem ela, exatamente o tipo de administrador que aprecio. E por falar nisso, como está indo aquele relatório para os acionistas? Certifique-se que os números batam, hein? Não queremos confundi-los. Quando os dois deixaram a sala, o chefe da segurança virou-se para o vice-presidente e disse: ainda quer achar sua alma? Tive a impressão de que as almas não são muito apreciadas por aqui. O outro respondeu: quero mais do que nunca. Tem alguma sugestão? O chefe da segurança tinha: para encontrá-la temos que descobrir quando a usou pela última vez. Por que não envia um e-mail perguntando se alguém viu recentemente sua alma em ação? O vice-presidente protestou: ei, espera um pouco. Não quero espalhar por aí que não tenho alma. O outro se espantou: por que não? O presidente nem mesmo sabia que o senhor a possuía. O chefe de segurança enviou então um e-mail no primeiro turno do dia e nenhuma resposta. O vice-presidente ficou desapontado. No segundo turno, o empregado apresentou-se finalmente e declarou ter visto a alma do vice-presidente em ação. No ano passado, o senhor me parou de maneira espontânea e perguntou como estava a minha família e me ouviu com atenção. Não pôde resolver os meus problemas, mas me ouviu. Depois que o homem foi embora, o chefe de segurança comentou: isso foi ótimo. Empatia e afetividade são uma ótima maneira para iniciar qualquer programa de recuperação de alma. E já deram continuidade, então, ao processo de busca. Empatia e afetividade são um ótimo início para encontrar a alma. Jesus nos fala, num contexto assim da salvação eterna, que o valor de todas as coisas comparado com o valor da alma é um valor irrisório. Diz: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Aqui o emprego está mais para o lado da empatia e da afetividade, não da salvação eterna, nesse relato que nós fizemos. Mas essa frase também pode ser colocada nesse contexto. Do que vale atingir todos os patamares do poder, da consideração das pessoas, toda a vaidade satisfeita? Se de fato eu for identificado como uma pessoa sem alma, vou ficar sozinho, isolado, vou ser desprezado. E o cultivo dessa empatia, o cultivo dessa afetividade, para ser genuíno, para ser verdadeiro, tem que começar onde nós estamos mais ao natural, onde nós nos manifestamos de modo mais espontâneo,
sem ter que representar de jeito nenhum, e habitualmente nós fazemos, que é no âmbito familiar. Começar por ajustar nossa relação afetiva com os nossos pais. Honrar pai e mãe é o quarto mandamento. É o início do amor ao próximo. O próximo, o mais próximo, nossos pais e depois nossos irmãos. Às vezes nós entendemos esse mandamento como sendo como tendo a razão principal de ser, produzir a felicidade nos nossos pais. Honrar pai e mãe, dar felicidade para eles. Mas não é assim. Dizíamos agora, os mandamentos são o manual do nosso bom funcionamento. Então, os primeiros que se beneficiam de honrar, de amar os pais, são os filhos, somos nós. Por mais que nossos pais, até por lei de vida, já tenham partido dessa vida, devemos cultivar um trato de carinho, orando por eles, pedindo a sua intercessão, pedindo a sua ajuda, continuamente. É relativamente frequente, dá pena dizer, mas tropeçar com pessoas, até com crianças. Lembro de uma escola que eu atendia, de crianças carentes, do ponto de vista monetário, né? E associando com cultura e tudo mais, em que eu perguntei para uma delas, não lembro se era um menino ou uma menina, tanto faz aqui, quanto menos identificação melhor. Você se dá bem com teus pais? E a criança me disse, com a minha mãe sim. E com teu pai? Meu pai eu nem conheci. É? Ele falou assim, ele só me fez, depois sumiu. E você reza por ele? Eu não, para quê? E eu falo, puxa, acho que seria importante, não estou nem pensando muito nele, não, estou pensando em você. Faria bem para você. E aí te ajudar a estar com os afetos mais equilibrados. Né? Teus sentimentos, né? A tua personalidade ficaria mais estruturada se você cultivasse também esse amor ao teu pai. Padre, tá louco. Mas eu vou te dar um conselho, perdão que eu insisto. Vamos rezar uma Ave Maria pelo teu pai todos os dias antes de dormir? Padre, não sei se eu vou conseguir. Vamos fazer esse esforço? Semana que vem você me fala. Invariavelmente, o resultado se faz notar. A pessoa começa a ficar mais equilibrada lá por dentro. Né? Perdoar alguém, querer bem alguém em geral, já nos faz sentir-nos bem. É fonte de felicidade em geral. Agora, quando diz respeito àqueles que nos comunicaram a vida, por mais que a gente já descobriu que nossa mãe não é a Mulher Maravilha, o nosso pai não é o super-homem, pelo contrário, tem defeitos, pisam na bola, pisaram na bola conosco, sumiu, né? Nesse caso aqui concreto, né? O caso limite, né? Sumiu, não deixou nem paradeiro, nunca deu nenhuma assistência. Não significa dizer vai procurá-lo, abraço e beijo. Não é essa a proposta, mas no teu coração não alimenta mágoa nem rancor contra ninguém, menos ainda em relação aos teus pais. E na medida do possível procura compreendê-los, procura desculpá-los. Lembramos aquelas palavras do livro do Eclesiástico, esse livro sapiencial da Bíblia, e no capítulo 3º, é um trecho que é o trecho selecionado para a missa da Sagrada Família. E todos os anos, pelo menos uma vez por ano, a gente passa por esse texto aqui. Diz assim, quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à sua mãe. Quem teme ao Senhor honra pai e mãe. Servirá aqueles que lhe deram a vida como a seus senhores. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê sua bênção, e que esta permaneça em ti até o teu último dia. A bênção paterna fortalece a casa de seus filhos. A maldição de uma mãe a arrasa até os alicerces. Não te glories do que desonra teu pai, pois a vergonha dele não poderia ser glória para ti. Pois um homem adquire glória com a honra de seu pai,
E um pai sem honra é a vergonha do filho. Meu filho, ajuda a velhice de teu pai. Não o desgostes durante a sua vida. Se seu espírito desfalecer, sem indulgente, não o desprezes porque te sentes forte, pois tua caridade para com teu pai não será esquecida. E por teres suportado os defeitos de tua mãe, te será dada uma recompensa, tua casa se tornará próspera na justiça. Tu serás lembrado no dia da aflição, e teus pecados se dissolverão como gelo ao sol forte. Como é infame aquele que abandona seu pai, como é amaldiçoado por Deus aquele que irrita sua mãe. São as palavras aqui do capítulo 3 do livro do Eclesiástico, estímulos fortes. Amá-los, compreendê-los, promover que as pessoas à nossa volta amem os seus pais. E isso no âmbito de um casal, do relacionamento de um casal matrimonial, como é importante. Que o marido estimule a esposa que ame os seus pais e que a esposa estimule o marido que ame os seus pais. E nunca se atreva a envenenar o coração um do outro, falando mal dos pais dele. Ah, porque teu pai, porque tua mãe, e expandando um pouquinho mais, porque teu irmão, porque teu cunhado. O ideal seria o contrário, que o marido fosse o confidente da esposa quando esta tivesse alguma reclamação dos próprios pais, dos próprios parentes. E que a esposa fosse confidente do marido quando este tivesse alguma reclamação dos próprios pais, dos próprios parentes. E de repente ele vinha se abrir com ela e falar: puxa, olha o que minha mãe fez hoje, olha o que meu pai fez, olha o que fez meu cunhado, olha a minha irmã. E a esposa, ouvindo aquilo, até concordasse interiormente, mas não colocasse mais lenha na fogueira. Dissesse: bem, é verdade, o que você está dizendo, que você tem razão. Mas, por outro lado, são teus pais. Ou então é tua irmã. Vamos relevar. Vamos desculpar, a gente dá um tempo, a gente já não vai aparecer lá tão próximo, não sei o quê. A gente nota que é a nossa estratégia, mas puxa vida, eu amo teus pais. Só pelo fato de que, se não fosse por eles, você não existiria. Pronto. E vice-versa, que ela pudesse reclamar para ele dos seus parentes, ele ouvisse e falar: nossa, bem, você tem razão, você está coberta de razão, acho que vocês foram super injustos, mas de todas as formas são teus pais, né? É tua mãe, é tua irmã, então vamos relevar, não vamos ficar alimentando isso no nosso coração, nem vamos transmitir isso por nossos filhos, né? Ficar inoculando assim, prevenções, preconceitos, contra as pessoas da família, contra os avós, contra os tios. Que grande investimento na educação, na formação dos afetos, do coração, daquelas pessoas que a gente tem ao nosso lado, que nós amamos de verdade. É bem verdade que Deus, já logo no início da criação, colocou as coisas em termos de desprendimento. Depois de criar Adão e Eva, veio a sentença: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Deixará. O pai e a mãe. E Jesus Cristo viveu assim. Jesus Cristo produziu rupturas. Já aos 12 anos de idade, se deixou perder no templo. E quando Maria o interpela, passados 3 dias, eles que estavam aflitos falam: filho, por que fizesse isso conosco? Teu pai e eu estamos te procurando aflitos. Jesus responde, não de modo mal criado, mas como quem diz: eu aprendi isso com vocês. Eu devia cuidar das coisas do meu pai. Se refere ao Pai do céu. Aliás, foi o que Maria e José sempre ensinaram a fazer: cumprir a vontade do Pai. E identificou que essa era a vontade do Pai, que ele já se emancipasse. E da mesma forma vai produzir isso ao chamar os discípulos, com relação àqueles 2 irmãos, Tiago e João. O chamou exatamente quando estavam trabalhando lá na empresa do pai, na empresa de pesca que o pai tinha, Zebedeu. Cristo passou, os viu lá consertando as redes e se dirigiu aos 2: sigam-me. E eles imediatamente, disse o Marcos, deixaram o pai na barca e foram embora. Não sei como é que o pai terá reagido, mas terá sentido, com certeza.
E eles também, com certeza. Bom, Cristo chega até a declarar: aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Agora, isso com uma finalidade bem concreta, que é evitar que se desse o extremo oposto, que por apego aos pais, à família, uma pessoa se visse assim impedida de cumprir a própria missão, atingir a própria realização. E a base de querer agradar a família, no fundo, ia ser uma fonte de frustração para os pais mais adiante. A melhor forma de honrar pai e mãe é cumprir a vontade de Deus na nossa vida. E então, aquele marido, aquela esposa que não sai da barra da saia da mãe, e ele que não volta para casa à noite sem passar para tomar a sopinha da mãe, uma outra vez está valendo. Agora, todo dia, algum estremecimento vai produzir na vida familiar. E da mesma forma, a esposa deposita toda a sua confiança no pai, continua sendo o seu conselheiro, só pede conselhos para ele, opinião para ele. E o marido? É porque meu pai falou, porque meu pai. Oh, calma. Marido e mulher são aqui um âmbito. Vamos contar, logicamente, com a assessoria, né, que a gente tem à volta na nossa família. O Papa volta a falar disso numa carta que escreveu agora, no dia 26 de dezembro passado, o Dia da Sagrada Família, carta dirigida aos esposos, nesse contexto que nós estamos do ano da família, comemorando os 5 anos do lançamento da carta Amoris Laetitia. Mas tudo isso dentro de um contexto, dentro de um contorno. E que um filho deixasse de seguir a sua chamada ao sacerdócio, à vida religiosa, porque a mãe está fazendo drama, está se opondo ao pai. Tem que ir com jeitinho, com tudo, mas se eu entendo que isso que Deus me pede, eu tenho que seguir. Mas voltando, cultivar o amor aos pais, carinho, com o nosso carinho, com a nossa presença, com o nosso cuidado na medida das possibilidades, material e também espiritual, favorecer que se reaproximem de Deus, se estão afastados. Essa preocupação que tinha São José Maria Escrivá com os primeiros membros da obra, não queria filhos desnaturados, dizia, e perguntava: tem escrito para os teus pais? Uma vez, o que veio a ser depois o Papa Paulo VI, o cardeal Montini, conhecendo 2 membros da obra que falavam entusiasticamente lá em Roma do São José Maria Escrivá, que ainda estava na Espanha, disse: mas você tem uma foto dele para ver? Um tirou da carteira imediatamente a foto e esqueceu que atrás tinha uma dedicatória. Era uma foto de São José Maria Escrivá, dessas antigas, né, serrilhadas assim na margem, na borda. E atrás tinha uma dedicatória bem diferente, dizia lá: bandido, como te portas com teus pais? Malandro, como é que você tem se comportado com os teus pais? Você vê que São José Maria tinha proposto para ele essa luta de ser bem carinhoso. Isso supôs para o Paulo VI, né, para aquilo que São Paulo VI hoje em dia, mas na época ainda não era Papa nem nada, era secretário do Papa Pio XII, supôs para ele uma injeção de confiança enorme na santidade daquela instituição que está sendo fundada na Igreja. Se o fundador fica inoculando cada vez mais amor aos pais, nos membros dessa instituição, essa instituição é sadia. E investir muito, passando dos pais, do amor aos pais, né, para o amor, já falamos aqui também, a esposa, a formação dos filhos, né? Investir muito nesse trato, pensando na grande responsabilidade de estar na história da formação dos afetos do outro. O marido da esposa, a esposa do marido, e ambos na formação dos afetos dos filhos. E também a gente vai perceber nos filhos o papel que desempenham na educação, na formação da afetividade dos pais. Me atrevo a fazer propaganda de uma aula aberta que tem lá no canal do Brasil Paralelo, se intitula Maturidade de Pais e Filhos. Vou deixar também até o link fixado nos comentários quando eu subir esse vídeo no YouTube, que é muito bom. Aliás, também tem uma conversa paralela sobre pais e filhos, nessa nova plataforma do Brasil Paralelo, que é espetacular. Recomendo assim vivamente. E não queria expandir muito mais.
a gente tem material suficiente para meditar, para refletir e, afinal, a respeito dessa vida familiar, do diálogo, do carinho, a gente tem falado com frequência. O que sim, queria evocar aqui aquela passagem que é tão cálida também das bodas de Caná, em que Jesus fez o primeiro milagre. Lembramos, naquela celebração no matrimônio judaico que durava uma semana, já na metade da festa acabou o vinho e Jesus, interpelado por Maria, pela sua mãe, acabou fazendo um milagre e converteu 600 litros de água em vinho do bom, do melhor. E sobre essa passagem, diz o Raniero Cantalamessa, o pregador lá da Casa Pontifícia, as seguintes palavras, diz: o ensinamento que me parece poder ser colhido deste episódio evangélico pode ser formulado em poucas palavras assim: acontece em todo casamento aquilo que aconteceu nas núpcias de Caná. Começa no entusiasmo e na alegria. O vinho é símbolo precisamente dessa alegria e do amor recíproco que lhe é a causa. Mas esse amor e essa alegria, com o vinho de Caná, com o passar dos dias e dos anos, consome-se e começa a faltar. Todo sentimento humano, exatamente porque o humano é recessivo, tende a consumir-se e a se exaurir. O hábito é aquele monstro que reduz ao pó todos os nossos sentimentos, cita aqui o Shakespeare. Então desaba sobre a família uma nuvem de tristeza e desgosto. Os convidados para as bodas, que são os filhos, não se sentem mais nada. Aos convidados para as bodas, que são os filhos, não se tem mais nada a oferecer, a não ser o próprio cansaço, a própria frieza recíproca e muitas vezes a própria amarga desilusão. Talhas cheias de água. O fogo para o qual tinham vindo para se aquecer vai se apagando e todos procuram outros fogos, fora dos muros da casa, para aquecer o coração com um pouco de afeto. Há remédio para essa triste perspectiva? Sim, responde ele. O mesmo remédio que houve em Caná da Galileia: convidar Jesus para as bodas. Colocar a Cristo, o coração de Cristo, no núcleo do relacionamento familiar, para que ele efetivamente volte a converter essa água em vinho e volte a comunicar outra vez alegria no âmbito do relacionamento entre marido e esposa e os filhos, todos eles empenhados. Cristo equilibra os afetos, resgata-os e os torna ainda mais intensos. Vamos pedir à Virgem Maria, pedir a São José, que eduquem os nossos afetos, formem nossos afetos como formaram os afetos de Jesus, que nos façam estar muito pendentes de cumprir a vontade do Pai, esmiuçar os mandamentos para vivê-los assim até a mínima expressão, ter muita confiança, um amor que se transforma em confiança na sua ação, inclusive dentro daquelas coisas ruins, negativas que Ele permite que nos aconteçam. Que nós o amemos assim, com denodo. E além de amá-lo, amar muito ao próximo, começando pelos nossos familiares, nosso próximo mais próximo. Vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Estou convencido de que fui criado por Deus para ser feliz, santo, com uma felicidade que se reflita em cada âmbito da minha vida, especialmente no relacionamento com as pessoas, sendo mais generoso e solidário. No enfrentamento das dificuldades, sendo mais proativo e não só reativo. No meu modo de ser mais alegre e de ter uma autoestima bem elevada. Considero que a maturidade nos afetos que quero alcançar está relacionada com buscar a felicidade pelo caminho seguro de identificar a minha vontade com a vontade de Deus para mim, a começar pela determinação de viver com delicadeza cada um dos mandamentos. Sabendo-me intensamente amado por Deus, objeto de seu afeto infinito, estou sempre sereno e confiante naquela doutrina de São Paulo: para os que amam a Deus, tudo coopera para o bem.
De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Sabendo que a empatia e a afetividade são uma ótima maneira de recuperação da alma, procuro converter especialmente meu ambiente familiar em um laboratório para exercitar essas qualidades. Concretamente, vivo com esmero o trato com os meus pais e irmãos, sabendo compreendê-los e desculpá-los sempre que preciso. Peço ajuda à Virgem Maria e a São José para que a minha família, juntamente com todas as famílias cristãs, tenham sempre o vinho novo da alegria que Cristo produz, renovando as disposições de entrega entre marido e mulher e de ambos na formação dos filhos, incidindo diretamente no desenvolvimento do equilíbrio da sua afetividade. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.